Amém. Deuteronômio capítulo 20 diz assim: quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-ás: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Amém. Você pode sentar, com a gloriosa Escritura diante de ti. Irmãos, às vezes nós vamos lendo a Bíblia e de repente vem algumas passagens bíblicas que a gente diz assim: ué, eu não tinha lido isso, eu não me lembro. Às vezes já leu, mas como a Escritura ela é revelada a seu tempo, depende muito do estado de espírito em que cada um se encontra, o texto bíblico vai sobressaltar. Tem gente que está carente, está com um sentimento ferido, aí tudo que ele lembra da Escritura é filhinhos, porque ele está com um sentimento ferido. As minhas ovelhas eu tenho na palma da minha mão. Ele lembra só dessas partes. Ele parece que ele olha na Bíblia e só vê isso, porque parece que está precisando daquilo. Tem outros que têm aquele espírito de guerra, parece que só vê cavalos e flechas na Bíblia, parece que está assistindo um filme de longa-metragem. E Deus, em cada momento, porque nós, sentimentalmente, só a graça de Deus, sentimentalmente nós somos foguetes e somos que nem um fusquinha pela terra, né? Sentimentalmente, ser humano é assim. Tanto que você vê esses crimes horrendos e absurdos, a pessoa diz assim: não, eu era apaixonado por ela. Então por que você matou? É a oscilação do sentimento do ser humano quando ele não está bem na palma da mão de Deus. Ele oscila de uma maneira impressionante, né? Aquela velha frase: não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Mas tu não ama, não quer ver o bem da pessoa? Que tipo de amor é esse? É amor? Se perguntar, é amor, apaixonado, mas o que é isso? São os sentimentos dos seres humanos. Se você pegar uma pessoa que não está bem emocionalmente e dizer assim para ela: escreve alguma coisa aí, você vai ver o que ela vai escrever, uma poesia falando de amor, dos sentimentos. Agora você pega uma pessoa que está em pleno equilíbrio emocional, você já vai ver um texto totalmente diferente. Se você for pegar uma caneta e um papel e der na mão de um soldado que está prestes a ir para a guerra, você vai ver ele escrever coisas que tem tudo a ver com aquele momento. E nós, seres humanos, não podemos negar que também somos compostos de sentimentos. A nossa alma é a sede dos nossos sentimentos. Então, às vezes, alguns textos bíblicos que a gente vê, parece que ele sobressai de uma maneira que a gente diz assim: ué, mas eu já tinha lido isso? Como que eu nunca percebi desta maneira? É porque aí entra também a questão em que a Bíblia diz, né? A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela fala, o mesmo texto fala de muitas maneiras, tanto considerando o nosso próprio momento emocional, quanto os propósitos de Deus. Aqui o que nós vemos, subtítulo que tem aí, posto pelas gráficas, é As Leis da Guerra. Quando você sair a peleja contra os teus inimigos, e viu o quê? Cavalo, carro, povo maior em número do que tu, deles não terás temor. Pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Vocês vão possuir essa guerra, né? Estamos em Deuteronômio aqui, ou melhor, estamos em pleno Êxodo. Estamos em plena saída do Egito.
Deus está dizendo, tem conquista pela frente, mas também tem guerra. Amém, meu irmão? Você tem conquista pela frente, mas você tem que se preparar para a guerra. Tem gente que quer conquistar, tipo assim, Deus, guerrei aí, manda os anjos trabalhar, e depois vem eles com a bandejinha me servir. Meu irmão, esse evangelho não existe. O evangelho verdadeiro é de sangue, suor e lágrima, e aí vem a conquista. A conquista é real, mas não é conquista para preguiçoso, para covarde, não. Isso não faz parte da Escritura. Esse tipo de conquista em que você fica estático, que nem um poste, e que Deus coloca tudo aos teus pés, isso aí é evangelho batista, metodista, presbiteriano e por aí afora, né? Não, o evangelho que nós conhecemos é de guerra, de luta, de disposição. Então Deus está dizendo assim, ó, tem terra prometida pela frente, mas eles foram lá ver a terra e a terra estava habitada, cheia de habitantes. Os habitantes iam dizer para ele assim, vem cá, toma posse aí que nós estamos indo embora. Todo mundo armado, todo mundo, como eles viram lá, gigantes. Aí Deus vem e diz assim, olha, não temas, pois o Senhor teu Deus que fez o quê? Deus pega o rosto deles e vira lá para o passado. Viu o que eu fiz lá no passado? O teu Deus que te tirou da terra do Egito, viu como eu te tirei? Se fosse nos dias de hoje, Deus diria assim, viu como eu te libertei sem dar nenhum tiro de espingarda? Viu como eu te libertei sem montar em nenhum cavalo? Não pedi para vocês montarem nenhum cavalo, não pedi para vocês pegarem nenhum escudo, não pedi para vocês lançarem mão de nenhuma lança, eu fui e libertei vocês! Com um cajado de um homem pesado de boca e pesado de língua. Então olha para o passado e vê que eu estou falando, sou eu mesmo que estou falando, não tenha medo de ninguém. Mas vem multidão, não temas, é maior que o Egito? Não, então. Mas estão armados, mais armados que o Egito? Você está entendendo, irmão? Só que a Escritura diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança, mas muitas vezes nós deixamos escapar da memória aquilo que seria o nosso combustível, aquilo que seria a nossa força, a nossa lógica, aquilo que estaria fundamentando os nossos passos. Por quê? Porque Deus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Então nós temos que sim, as obras que Deus realizou servem para nós termos uma fé no futuro, de que Ele continuará realizando as obras segundo aquilo que lhe apraz. Então Ele está dizendo, não terás temor, pois o Senhor teu Deus, eu vejo isso aqui como um mandamento, olha, Deus falando assim, tu não vai temer, porque eu, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, eu estou contigo. Agora, e se temer? Não, se temer eu não estou contigo. Deus não é Deus de covarde, amém, irmão? Deus só é Deus de valentes. Você já viu o Espírito Santo ganhando batalha com covarde? Não. Os opostos se atraírem só lá para a matemática ou para a lei para a eletricidade. No reino de Deus a Escritura diz, andarão dois juntos se não tiver de acordo? Lá para a eletricidade, né? Os opostos se atraem mesmo, caramba, é uma coisa impressionante. Mas aqui no reino de Deus, não. Os que se atraem são os iguais. Eu só vejo valentia e intrepidez e vitórias na vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que Ele esteja comigo, eu tenho que também ter valentia, intrepidez, e aí eu vou colhendo as vitórias que Ele vai me dar. Mas não posso fugir da guerra. Aí Ele diz, te tirei da terra do Egito e estou contigo. Então você não tem motivos para dizer quem está contigo, porque sou eu o que te tirei da terra do Egito. Será que Deus fará? Eu não fiz no Egito. Será que Deus é capaz? Eu não fui capaz no Egito. Será que Deus pode? Eu não pude no Egito. É o que Deus está dizendo para o povo. Vai para a guerra e não tema. Você não pode ir para a guerra temeroso. Talvez alguns de nós já tenham tido a experiência em que você se pega numa situação de surpresa.
alguma coisa que te causa um temor momentâneo, o que você faz? Você não fica petrificado? Você não fica paralisado ali no lugar até aquela situação se esclarecer para você? O susto, você já tomou um susto? Quando você tem um susto, você reage. Você tem um susto, você se apavora, teu sistema nervoso paralisa por alguns segundos. Porque foi o medo que te dominou por alguns instantes, até você discernir uma situação. Na guerra é a mesma coisa. Quem fosse para a guerra já com medo, não teria força suficiente para pelejar com a espada. Porque o medo já enfraquece. Está entendendo, irmão? O medo enfraquece. Quando você tem medo de alguma coisa futura, lembra o que disse o patriarca Jó? Aquilo que eu temia, me sobreveio. Aquilo que eu temia me sobreveio. E esses dias eu tenho lembrado muito dessa passagem bíblica. Por quê? Porque eu tinha medo de perder documento. Eu perdi tudo, não sobrou nada. Mas o meu medo acabou. Acabou mesmo, acabou. Se perder agora, não estou nem aí, perde. E eu vi que não era aquele bicho de 7 cabeças que eu ainda tinha em memória. Tá fácil hoje tirar documento, tá fácil resolver, tem lugar até que tira de graça, sabe? Aquele fantasma saiu da minha mente. E outras coisas mais que eu tinha medo. Eu tinha medo de pegar o carro e botar na estrada e sair mundo afora. Esses dias aí no feriado percorremos uns 1.500 quilômetros de estrada, chão que não acaba mais, só faltou pegar neve no caminho, o resto, tempestade, vendaval, também acabou o medo. Deus permitiu as situações para acabar o medo, mas eu olhava e dizia assim, caramba, aquilo que eu temia me sobreveio, tempestade, vendaval, noite, estrada sem sinalização, dirigindo com o rosto colado no vidro para enxergar um pouco do outro lado. Eu pensava, aquilo que eu temia me sobreveio. Mas vimos a mão de Deus, amém? E tudo é alegria, tudo é sorriso quando a mão de Deus entra na questão, amém, irmãos? Então veja que, se você teme, você não é forte o suficiente. Verso 2, será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo? Veja bem, a primeira coisa que Deus diz na peleja, olha, na peleja a primeira coisa, o espiritual tem que entrar. Quem vai ser o primeiro a dar a palavra nessa guerra? Não é o general, não é o guerreiro, não é o mestre o mestre na estratégia de guerra, não, quem vai dar a palavra? O sacerdote. Deus está dizendo, primeiro tem que entrar o espiritual. Então o sacerdote vai se adiantar e falará ao povo e dir-lhe-á, ouve Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Olha, eu pensei que o sacerdote fosse chegar e dizer assim, não, vamos orar, vamos louvar, não vão fazer guerra com ninguém não. Não, a ordem era fazer guerra. Há tempo para todo o propósito de Deus, e aqui a ordem é fazer guerra. Então, o que o sacerdote vem e vai dizer? Que ninguém fique temeroso, que ninguém amoleça o seu coração. Não temais, nem tremais, não vos aterrorizeis diante deles. Mesmo que sejam em maior número em cavalo, em carruagem, em povo, ninguém tema. É a palavra do sacerdote, é o espiritual da questão. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Irmãos, é assim que nós cremos? Porque hoje as igrejas por aí não creem mais assim, não.
essa fé, essa ousadia que nós vimos no começo da história, quando Deus está se manifestando aos povos, no começo da história do Evangelho, com os apóstolos Paulo, Pedro, Tiago, João, Estevão, homens que colocavam a sua vida ali de bandeja diante dos inimigos, crendo, se Deus livrar, livrou, se Deus não livrar, não livrou, mas eu vou glorificar a Deus, seja pela vida, seja pela morte. Essa disposição, essa ousadia, irmão, é isso que faz a diferença. Muita gente está acomodada no banco da igreja e não tem mais uma oração de guerra, não tem mais um passo de valentia. Tudo que a pessoa faz é pensando em se autopreservar e nunca em criar uma contenda. Não, se eu falar isso, fulano vai ficar mal, vai ficar de mal comigo. Se eu falar isso, meu patrão vai me demitir. Se eu falar isso, eu e os meus colegas de trabalho não vão gostar. Se eu falar isso, eu vou ser rejeitado na faculdade. Se eu falar isso, eu vou ser rejeitado no curso, vão ficar me olhando, meu amigo não vai gostar, não sei quem, meu irmão. Quem não pode ficar desgostoso contigo é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. O resto todo mundo pode, não interessa. Mas aqui está dizendo, o Senhor vai convosco e vai pelejar contra os vossos inimigos para vos salvar. Mas muita gente não tem mais essa visão da guerra, essa visão da contenda que Jesus Cristo, desde que pisou neste mundo, foi criando contenda, foi criando guerra. Até mesmo que Jesus se entendesse por gente, por causa dele, da vinda dele, dezenas, sei lá quantas crianças de 2 anos para baixo foram todos passados ao fio da espada, por culpa, vamos dizer, do Senhor Jesus. Desde o seu nascimento lá vem contenda, lá vem intriga, ele vem e funda a sua igreja como um reino no meio de outro reino e declara guerra dizendo as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. É intriga, é contenda o tempo todo, as pessoas tentando Jesus. É lícito pagar imposto. Jesus vai, se levanta e diz, fariseus e escribas, vocês são hipócritas, como o mosquito engole o camelo. O tempo todo é intriga, mas as pessoas querem, Deus usa a minha vida. Como? Se a visão está errada, se a visão está atrofiada. Fiquei muito feliz mesmo pelo aquele e-mail que eu recebi e embaixo vinha assinado assim, Lúcifer, o que procede da luz, mais ou menos uma coisa assim. Alguém se intitulando o próprio diabo me mandou um e-mail cheio de palavrões, cheio de arrogâncias, e ele dizia, começou o e-mail dizendo assim, Elias, eu te conheço. Só que ele errou numa coisa, ele diz, conheço as tuas ganâncias. Aí ele errou e errou feio. E diz, vou usar as tuas ganâncias, vou te destruir, e depois eu vou ficar rindo quando você ficar lamentando pelo seu pecado. E embaixo assinava assim, Lúcifer. Ainda dizia mais, você, seu cristão, quer dizer, ele reconheceu 2 coisas gloriosas. E se eu estou provocando, causando intriga, levantando a ira, então eu estou andando com Jesus Cristo. Por quê? Porque o sistema me persegue, eu fui preso, é porque eu não faço parte dele. Se as pessoas estão iradas contra mim, opa, Jesus falou, se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria, mas se vocês não são do mundo, então o mundo vos odiará. Se tem gente me odiando, opa, isto é marca registrada pelo Evangelho de que eu não pertenço a este mundo. Mas tem gente que quer paz. Aí a Escritura diz assim, filhinhos, olha, se o mundo vos ama, tem coisa errada. Lembra que João escreve? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E se o mundo vos ama, acautelai-vos. Não podemos ser amados pelo mundo. De forma alguma. O que é o mundo? O mundo é o sistema. E o que é o sistema? O sistema é uma ideologia. Onde está essa ideologia? Na cabeça das pessoas. Então, se as pessoas estão com as suas ideologias me aplaudindo e batendo, dando tapinha nas minhas costas e dizendo, valeu, cara, tu é o máximo, tu é o legal, tu é o bom, tu é um cara super joia, se eles concordam se o mundo concorda com a minha pregação, então é porque eu prego segundo o que o mundo gosta.
O mundo tem que me odiar, tem que detestar a minha pregação. O diabo tem que me mandar mais e-mails. Aí eu sei que estou certo. Aí eu sei que estou andando com Jesus Cristo. Fora isso, irmão. Então, meu irmão, a minha oração é de guerra. Deus, me dá as tuas armaduras, me dá as tuas armas, me dá a tua palavra, me coloca à frente da batalha, e tu vai ver que comigo o Senhor pode contar, e seja pela vida ou pela morte, mas o Senhor tem que ser glorificado. Então, meu irmão, desperta, acorda. Acorda, não leva uma vidinha de igreja não, meu irmão, porque aqui você não consegue levar uma vidinha de igreja. É muita palavra espetando o tempo todo, é muita coisa te chamando a responsabilidade o tempo todo, é muita cobrança o tempo todo. Então acorda de uma vez. Larga tudo na mão de Deus, entrega os teus filhos na mão de Deus, entrega o teu trabalho na mão de Deus, entrega a tua profissão, os teus sonhos, coloca tudo na mão de Deus e vai realizar os desígnios de Deus. Ele diz, o Senhor é contigo e vai à peleja contra os vossos inimigos. Ah, se eu realmente cresce que Deus iria à peleja comigo contra os meus inimigos, o que eu faria? O que eu faria se o poderoso Criador dos céus e da terra, com miríades e miríades de anjos, arcanjos, querubins e serafins, se apresentasse para mim com aquele exército incontável de anjos de 2, 3, 4, 5, 6 metros de altura, e ele dissesse assim, está vendo todo o meu império? Está à tua disposição, quer ir para a guerra comigo? Se ele dissesse isso, o que eu faria? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, ele tem dito isso todo dia, nós é que não temos ouvido, porque a covardia é surda. Não é para ter medo de nada, não é para ter medo de ninguém. Revólver e armas poderosas, ninguém tem mais poderosa do que o nosso Deus. Aleluia! Eu nunca conheci ninguém que pudesse neutralizar a espada de um anjo, mas o poder do nosso Deus já neutralizou miríades de armas feitas pelos homens por aí afora. Temos experiência para isso. E como temos? Então, Deus é convosco, vai pelejar contra os vossos inimigos para vos salvar. E aí, você crê que Deus vai pelejar contra os teus inimigos? Não, talvez tenha crente aqui nessa noite ou nos ouvindo pela internet que diga assim, ai que bom, eu nem tenho inimigo, que bom. Crente que não tem inimigo não é crente, não pertence ao reino de Jesus Cristo. Cristão verdadeiro que solta o verbo na verdade tem inimigo a balde. A menos que seja um agente 007 de fé secreta na boca. Aí não, esse não tem inimigo, não. Mas falou a verdade, tem inimigo. Então os oficiais falarão ao povo dizendo, qual é o homem que edificou casa nova e ainda não consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vá e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro o logre. Ó, Deus está falando o seguinte, se vocês têm essas situações, pode voltar para casa, para que porventura vocês não morram na peleja e fiquem sem ter o privilégio de realizar essas coisas. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo agora, não para os que vão voltar, mas para os que vão ficar na peleja. Vocês correm o risco de morrer. E aí, irmão, a peleja não é para valentes? Deus não está dizendo, eu vou livrar todo mundo. Não, todo mundo que vai para essa guerra vai voltar, não vai cair nenhum soldado de Israel. Não é isto que Deus está dizendo. Ele está dizendo, eu vou dar a vitória. Mas, meu irmão, sempre que o exército voltava, alguns tinham ficado feridos e tinham sido mortos lá na batalha.
Mas só o fato de ter ido para a guerra já lhes deu uma posição lá no reino dos céus. Deus escolhe a maneira como cada um de nós vai partir glorificado por Ele. Se é com a espada atravessada ou com um canhão na cabeça, não interessa. Interessa que ele traçou um plano. Vamos para a guerra. Por quê, Senhor? Para conquistar o inimigo? Não, não é só para conquistar o inimigo, é para que eu possa tomar algum de vocês que eu amo para junto de mim, para sentar comigo junto do meu trono. Somos mais que vencedores pelo aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Então eles tinham que ir para a guerra confiantes e conscientes. Iam para a peleja. Eu posso morrer nessa peleja, mas não tem problema. Se eu viver ou se eu morrer, eu estou com Jeová e tudo é lucro. Aí Paulo lá na frente vai dizer assim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aí ele diz ainda, verso 7, e qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não recebeu? Vai e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja, e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Isso lembra Gideão, né? Olha, os tímidos, os covardes podem voltar para casa. Aí muita gente deve, Senhor, eu não estou muito bem nessa batalha não, sabe? Eu comi um pão que não me fez muito bem. Eu vou voltar para casa, eu não estou legal não. Vou voltar para casa. Tá, pode voltar. Mas aí vem Jesus Cristo lá na frente em Apocalipse e diz assim, sabe aqueles tímidos e aqueles covardes? Não herdarão o reino de Deus. Com Jesus, meu irmão, o glorioso é morrer na peleja, é morrer na batalha. Com Jesus o glorioso é isso, é você morrer no campo de batalha, isso é que é glorioso com Cristo Jesus. Como Ele morreu no campo de batalha, e ressuscitou no campo de batalha, e recebeu daquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Com Jesus é glorioso isso. Muita gente, eu vi um filme de Gideão. Aí Gideão, quando recebe do Senhor, dizendo, diga que os covardes e os medrosos voltem para casa. Aí Gideão vai e diz assim, tem uns velhos aqui, uns idosos já, eles vão voltar. Aí Gideão sobe numa pedra e diz assim, olha, os covardes, os que estão com medo, pode voltar para casa. Aí ele vê um monte de jovem passar correndo pela frente dele. Um monte de jovem voltando para casa, ele segura um no filme e diz assim, mas você está voltando? Você não disse que os tímidos voltem para casa? Mas você é jovem, você é forte, você pode pelejar. Não, eu vou embora para casa. E os velhos que ele achou que fossem voltar, ficaram na batalha lá. Numa batalha que não precisaram usar armas, pois o Senhor deu a vitória. Deu a vitória contando com o quê? Somente com a valentia deles e não com a força. Aqui então, vai o homem que é medroso, de coração tímido, torne para a sua casa. Mas para quê? Para que Deus quer tirar os tímidos do meio do povo? Para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu. Quer dizer que um medroso pode fazer um valente virar medroso. Um covarde pode fazer um valente virar covarde. Que coisa terrível. E aí, irmão, você é valente? Tem algum covarde do seu lado aí? Tem alguém por acaso que já te disse assim, não, irmão, isso é Antigo Testamento. Hoje nós não temos mais essas guerras. Será que alguém já falou isso aí no meio da congregação? Hoje nós temos guerras muito piores do que esta, meu irmão. Hoje nós temos uma luta contra um mundo globalizado. Pela internet, todo dia nós vemos pessoas cristãs e não cristãs que estão sendo processados,
presos, discriminados, expulsos de associações, porque não querem fazer parte da aberração do homossexualismo. O mundo hoje está globalizado. Hoje, verdadeiramente, nós podemos olhar e dizer assim, Deuteronômio capítulo 20, vamos à peleja. Hoje sim, mais do que nunca. Agora, talvez alguém tenha, não, isso aí é Antigo Testamento, as guerras, as pelejas, isso acabou mesmo. Então procure um documentário na internet sobre a China. Coloca lá no Google escrito assim, olha, cristãos mortos na China. E se você puder reservar umas 48 horas para ler, vai lá ler. A peleja é aqui e agora, meu irmão, porque lá debaixo do altar de Deus, diz Apocalipse, que tem os mártires dizendo, Senhor, até quando não julgas o nosso sangue? E Deus diz assim, espera até que se complete o número dos vossos irmãos. A peleja é aqui e é agora. E quem sabe, alguns de nós aqui não estão marcados para ir para debaixo daquele altar. Aquele altar é glorioso, mas é para valentes. São os mártires, que parece que sequer passam pelo paraíso. Sequer passam pelo paraíso. Porque a visão dos mártires não é no paraíso, é debaixo do altar de Deus. Tem gente que diz, Senhor, eu quero um grande galardão, mas um grande galardão vem com grandes pelejas, com grandes guerras, enfrentando grandes batalhas. E Deus não nos deixa ser tentados, além do que podemos resistir. Se a tua resistência é pouca, se a tua determinação é pouca, meu irmão, o que está preparado para você lá no céu é pouco também. Sim, o simples fato de adentrar no céu já é glorioso, mas quando você chegar lá, no dia da distribuição dos galardões, haverá uma grande multidão, e agora a trombeta vai soar e vai entrar o apóstolo Paulo para receber os galardões dele, e a multidão vai olhar, o que Paulo está recebendo? Caramba, daqui a pouco vão chamar Pedro, a trombeta soa e lá entra Pedro, todo impoluto, peito estufado, cabeça erguida, e o Senhor Jesus condecora ele com um monte de coisa, quando as vestes de Pedro é diferente, destaca no meio de toda a multidão. Tem gente que não quer isso, mas eu quero. Lá vem Estevão, a trombeta soou, quem é aquele? Quando Jesus fala, vem meu servo Estevão, lá é outro nome, vem meu servo Estevão. Aí quando verem o que Estevão vai receber, alguém vai perguntar assim, poxa, por que ele está recebendo aquilo? Não, porque ele adormeceu, foi debaixo de uma chuva de pedra. Aí a trombeta soa de novo, aí lá vai um de nós, meu irmão, lá vai um de nós no meio da multidão, a trombeta chama o nosso nome, nós vamos lá para o pedestal, para Jesus nos condecorar com os galardões que ele prometeu. E muita gente vai dizer assim, mas o que aquele camarada fez? Ele aguentou cadeias, ele encarou o sistema, ele não teve medo, ele não poupou palavras, ele pregou. Entende, meu irmão? Tem gente que vai se contentar naquilo que João viu. E escolhi e vi uma grande multidão. Eu não quero estar no meio daquela grande multidão. Eu quero destaque lá na glória. Aqui não, aqui eu quero calejar as mãos, suar a camisa, eu quero que o mundo olhe para mim e diga, isso aí é um lixo, isso aí é um nada, mas eu quero lá no céu, eu quero ver o que Jesus vai falar a meu respeito. A minha ambição, a minha ganância é toda lá na eternidade, lugar de ajuntar tesouro é lá. Lá eu quero, porque a Escritura diz em Apocalipse, que abriu-se o livro da vida, abriu-se o livro das obras e depois abriu-se o livro da vida. Então nós seremos condecorados. Aquilo, as vestes que nós teremos eterna, que vai demonstrar cada obra que realizamos neste mundo, são as vestes nupciais que receberemos depois das bodas. Tem gente que não está nem aí para isso.
Não, eu gosto de levar minha vida muito em paz, tranquila. Eu moro num condomínio, sabe? Quando eu entro no meu condomínio, eu fecho a porta, ninguém nem sabe que eu existo. Nem Jesus não sabe. Ao contrário, meu irmão, ao contrário. Aqui nesse bairro todo mundo sabe que Geração Jesus Cristo existe, que nós desafiamos o diabo, que não nos curvamos a sistema e que temos coragem de escrever no muro em frente à igreja: Bíblia sim, Constituição não. Aqui todo mundo sabe. Outro dia alguém ligou para a central da Light para pegar uma informação, e lá na central da Light falou assim: é perto da igreja Geração Jesus Cristo? A pessoa falou: somos referência, para quem gosta, para quem não gosta, para quem é indiferente, somos referência, e é isso que temos que ser. Então aqui no verso 8, os oficiais vão continuar a falar dizendo: quem é o homem medroso, de coração tímido, torne para a sua casa. Por quê? Aí muitos poderiam dizer assim: olha Deus tendo misericórdia dos tímidos, dos medrosos, está mandando eles voltar para casa. Que nada, o galardão desses tímidos e medrosos aqui já está assegurado, eles não têm parte no reino de Deus. O Deus está tendo misericórdia dos valentes, porque às vezes nós somos valentes que nem leões, mas insistimos em inclinar os ouvidos para ouvir porcos. Sabe disso, irmão? Que às vezes Jesus trabalha na tua vida e te faz olhar lá para o Egito. Olha de onde eu te tirei. Lá de onde você comia lá, cadáver em cima dos túmulos com o diabo. Onde você botava os teus alguidars na pedreira lá. Onde você acendia a vela para os preto velho, para os caboclos, para os Iemanjá, jogava flores no mar. Olha lá você, à meia-noite lá, se inclinando lá na praia, para cultuar uma passagem de ano, um calendário. Olha você lá. Aí Deus vai e mostra: olha o que eu fiz na tua vida. Você se torna um valente, você vê a mão poderosa de Deus, mas daqui a pouco você dá ouvido para um covarde que Deus deixou estar aí dentro da igreja e atrapalha a tua caminhada. Quantos covardes já saíram desse ministério e arrastaram valentes junto com eles? Então Deus está dizendo: grita logo para os covardes irem embora. Deus diz isso aqui nessa guerra e repete lá com Gideão: não quero covarde e medroso no meio do meu povo. Por quê? Porque às vezes o valente, ele dá ouvidos, ele é levado por amizade, pelo convívio. Às vezes você convive com uma pessoa 5, 10 anos, às vezes você se sente até constrangido em dar certas respostas para essa pessoa, devido à tua longa amizade. Deus sabe disso, são os altos e baixos dos nossos sentimentos. Então Deus diz assim: para que ele não caia, eu vou tirar o covarde do caminho dele, para que ele continue andando na força do Senhor e na firmeza do meu poder. Então, meu irmão, para concluir, verso 8: e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa. Para quê? Para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Amém? Então, esse é uma preocupação de Deus, em que nós, geralmente falando, nós que queremos ir para a peleja, nós temos que tomar cuidado com quem está nos rodeando. Não estamos todos sempre na mesma fé, nos mesmos propósitos. Quantas vezes as pessoas saem daqui e dizem assim: não, aquilo é a visão do pastor, eu não penso daquela maneira. Em vez de procurar um padre para falar do jeito que ela pensa, vem aqui às vezes fazer não sei o quê. Então, o que acontece? E vão conversando. As pessoas depois vêm e me contam, não que eu pergunte, não quero nem saber
Não vai fazer diferença na minha vida, só serve para me ilustrar, às vezes, alguma situação, né? Então, a pessoa vem e conta, mas vai conversando. Às vezes é uma conversa de 20 minutos, 30 minutos, pega o mesmo ônibus, aí a conversa vira 1 hora de conversa. E sabe, meu irmão, o fato é que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se você vai ficar ouvindo um fracassado, ouvindo um covarde, ouvindo um medroso, a tendência é daqui a pouco você perder a sua firmeza. Porque há um provérbio popular que diz assim: diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Se você pegar um leão e perguntar para ele, quem é teu tio? Aí ele vai dizer assim, meu tio é a ovelha tal. Quem é teu pai? Meu pai é a ovelha tal. É mesmo, leão? Quem são os teus parentes? Os meus primos são as ovelhas tal. Sabe o que você vai dizer para esse leão? Tu é um mentiroso. Tu não é leão não, tu é ovelha. Sabe o que diz o provérbio popular? Quem não é, não se mistura. Não é? E sabe o que diz a Bíblia? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Os que estão dispostos à guerra e à peleja, os que não têm amor à própria vida, a não ser que Cristo Jesus seja glorificado, esses nós convocamos para a guerra. Amém, irmãos? E vamos avante em nome de Jesus, e até aqui nos ajudou o Senhor.